Hoje, o universo tem algo importante para dizer a você. Essa mensagem carrega um convite ao autoconhecimento e à reflexão profunda sobre seu vínculo amoroso. Respirar essas palavras é como sentir um abraço acolhedor na mente e no coração, preparando você para receber orientações que revelarão camadas ocultas da sua conexão. Abra-se com atenção para ouvir cada sussurro do universo. Desde o primeiro instante em que sentiram essa ligação, ficou claro que havia mais do que a simples atração física. A pessoa em quem você pensa costuma usar a lógica como escudo, apresentando-se de forma metódica e controlada. No entanto, por trás dessa fachada racional, existe um mundo interno em ebulição, uma urgência silenciosa de compreender algo que vai além do visível. Essa distância, ainda que aparente, nunca foi capaz de apagar a intensidade do laço que une vocês. Embora possa parecer improvável, é exatamente essa estrutura mental sólida que faz com que sua conexão se destaque. Enquanto muitos se perdem em devaneios vazios, esse indivíduo prefere construir cenários detalhados, baseando cada hipótese em pequenos indícios. Um olhar, uma palavra não dita, uma coincidência aparente. E é aí que o universo age, oferecendo pistas sutis, um sonho vívido, um símbolo que surge no caminho, uma intuição quase imperceptível, para guiar tanto você quanto quem mantém distância. Esse cuidado extremo com os detalhes revela uma predestinação profunda. Não é acaso que, mesmo separados fisicamente, vocês continuem entrelaçados por uma energia que desafia qualquer explicação puramente racional. Enquanto você talvez se pergunte como seu par se sente neste momento, a resposta chega através de fios invisíveis. O universo utiliza sonhos e sincronicidades como canais para que cada um descubra a presença do outro em seu dia a dia, reforçando que longe dos olhos não significa longe do coração. Por vezes, essa pessoa se vê forçada a criar histórias completas sobre você e sua vida, preenchendo lacunas com suposições que podem variar da esperança à insegurança. É natural que a mente lógica, privada de fatos concretos, recorra ao pior dos cenários. Ainda que isso gere angústia, há um carinho implícito nesse processo de tentativa. Mostra o quanto ela se importa em manter vivo o vínculo. O universo, então, mostra vislumbres de verdade para amenizar as projeções demais. Um sinal aqui, uma memória acolá, e lembra que a realidade costuma ser mais suave do que os inventos do medo. Esse fluxo de informações telepáticas não acontece de forma uniforme. Há momentos em que a sintonia se fortalece, quando a pessoa consegue se abrir e deixar fluir a energia que vocês compartilham. Em outros, a autodefesa emocional impõe silêncios que parecem eternos. Ainda assim, mesmo nesse vai e vem, a conexão não se rompe. Ela apenas ganha contornos diferentes, como se estivesse sendo moldada pelo movimento constante entre proximidade e retraimento. E é justamente nesse vai e vem que o universo atua, equilibrando o jogo entre razão e sentimento. É importante reconhecer que nem sempre o outro está totalmente consciente dos sinais contraditórios que envia. Enquanto você capta cada vibração do coração alheio com clareza, ele próprio pode ter dificuldade em distinguir o que parte da intuição divina e o que é simples suposição. Essa dualidade cria um tipo de tensão interna, um embate entre o desejo de revelar tudo e o receio de se expor demais. O universo, então, oferece reflexões sutis para ajudar a pessoa a perceber essa dinâmica e escolher a honestidade como caminho para fortalecer o laço. Por fim, essa dança de controle e rendição revela um aspecto essencial da jornada amorosa de vocês: a necessidade de confiar no invisível. Ao convidar cada um a mergulhar no próprio mundo interior, o universo ensina que a verdadeira intimidade nasce quando razão e emoção caminham lado a lado. O distanciamento físico, longe de enfraquecer o amor, desperta a consciência de que vocês operam em planos distintos, ainda que destinados a convergir. Aceitar essa realidade é o primeiro passo para dissolver medos,
alinhar expectativas e preparar o terreno para encontros futuros mais autênticos e profundos. Há algo de fascinante e, ao mesmo tempo, exaustivo na forma como essa pessoa pensa sobre você. Sua presença mental é constante, quase como se o seu nome ecoasse em pensamentos que se repetem. Mesmo que você não se dê conta, há momentos em que seu coração acelera sem motivo aparente, sua mente vagueia para lembranças específicas e você sente saudade sem ter uma explicação lógica. Isso acontece porque, do outro lado dessa conexão, alguém está mergulhado em suposições, perguntas e emoções não resolvidas a seu respeito. Essa pessoa está tentando montar um quebra-cabeça com peças que faltam. Pensa em sua trajetória, em quem você se tornou, no que sente agora e tenta preencher os espaços vazios com o que conhece, ou com o que imagina. Mas quando os dados não batem, ou os cenários mentais criados parecem distantes demais da realidade, surge a frustração. O universo, que acompanha esse movimento de perto, permite que certas informações cheguem, ainda que de forma simbólica, para guiar essa mente inquieta em direção à clareza. É interessante perceber como a energia sexual entre vocês se transforma. Não se trata apenas de desejo físico, mas de uma força criativa que pulsa em você e que sua pessoa consegue perceber mesmo de longe. Essa energia é viva, crescente e atua como um chamado silencioso que atrai, inspira e, ao mesmo tempo, desequilibra. O universo mostra a ela que há algo poderoso acontecendo com você, como se estivesse ascendendo energeticamente, e isso mexe com tudo ao redor, inclusive com ela. Essa sensibilidade desperta nela um instinto quase protetor. Há um sentimento de que você é raro, precioso, e que sua energia precisa ser preservada. Isso, porém, entra em conflito com os próprios sentimentos não ditos. Ela observa de longe, mas sente como se partes suas pertencessem exclusivamente a ela, não por posse, mas por reconhecimento íntimo. A ideia de alguém se aproximar de você com a mesma profundidade a desequilibra, e aí está o ponto. Ela não quer te limitar, mas não consegue evitar o desejo de manter você por perto. O universo atua aqui como um espelho, ampliando essa consciência e trazendo à tona verdades que ela vinha evitando. Por isso, esse afastamento atual é tão turbulento para quem sente. Ainda que necessário, está sendo vivido como um período de forte aprendizado emocional. É nesse tempo, longe de você, que a pessoa começa a perceber que a intensidade do sentimento não diminui, só se transforma. Mesmo que não diga, mesmo que não se aproxime, a ausência te faz mais presente do que nunca em sua mente. Essa é uma das razões pelas quais ela ainda não entrou em contato. Não se trata de indiferença, mas de medo. Medo de ser mal interpretada, de parecer frágil, de mostrar uma vulnerabilidade que sempre escondeu por trás de atitudes calculadas. Ela pensa no impacto que suas palavras teriam sobre você. Pensa se seria capaz de lidar com sua reação. E, acima de tudo, pensa no que mudaria entre vocês ao expor o quanto está envolvida. Talvez mais do que gostaria de admitir até para si mesma. Esse conflito a paralisa. É como se vivesse em um campo de batalha entre o que sente e o que considera prudente mostrar. Existe uma dualidade constante. De um lado, um impulso quase visceral de correr até você e dizer tudo. De outro, uma necessidade de se proteger, de manter a imagem sólida que construiu. O universo, porém, sussurra constantemente que não há mais espaço para máscaras dentro dessa conexão. Enquanto ela hesita, o tempo vai pesando. Ela sabe que algo precisa ser feito, e essa urgência vem crescendo. Não como pressão externa, mas como um chamado interior que diz: você está deixando o que é verdadeiro escapar por medo. Esse é o tipo de dilema que transforma pessoas. E no caso de vocês dois, a transformação já começou. Mesmo que pareça invisível, mesmo que se manifeste apenas em sonhos ou pensamentos repetitivos. Essa fase de afastamento, por mais dolorosa que seja, está permitindo que ela veja você com novos olhos. Não apenas como uma lembrança bonita, mas como alguém real, presente e significativo. Alguém que trouxe luz, que desafiou suas certezas,
que quebrou padrões e revelou um lado seu que nem ela mesma conhecia. Tudo isso está vivo nela agora, a ponto de ela não conseguir mais ignorar. Enquanto o tempo se alonga e a distância permanece, algo silencioso está sendo cultivado no íntimo dessa pessoa: a clareza. Mesmo sem contato direto, é como se a ausência tivesse se tornado o solo fértil para revelações importantes. Ela começou a perceber que você não representa apenas uma história inacabada ou uma lembrança bonita. Você é, na verdade, uma espécie de ponto de virada. O universo vem guiando essa tomada de consciência de forma sutil, mas constante. Existe uma verdade que ela não pode mais negar. Você marcou sua vida de um jeito único. Não foi só o que vocês viveram, mas o que foi despertado dentro dela desde então. O amor que sente não se diluiu com o tempo, nem com o silêncio. Pelo contrário, tornou-se mais nítido, mais urgente. Agora, ela entende que essa conexão não pode ser tratada como algo comum. E é aí que o universo entra novamente, mostrando que esse elo tem raízes profundas demais para ser ignorado. Por mais racional que tente ser, essa pessoa se vê atravessada por emoções que não consegue mais explicar com lógica. Percebe que o coração está sempre voltando para o mesmo lugar: você. E com essa consciência, vem também um sentimento de humildade. Ela se dá conta de que, em vários momentos, agiu de forma defensiva, omitiu verdades ou simplesmente se calou por medo. Hoje, enxerga que esses gestos, embora talvez inevitáveis naquela fase, feriram você de maneiras que ela só começa a compreender agora. Essa consciência traz um misto de arrependimento e desejo de redenção. O universo, com sua sabedoria silenciosa, mostra que não se trata de voltar no tempo, mas de caminhar diferente daqui para frente. Há um chamado para que ela abandone o orgulho, reconheça os erros e se permita aparecer de verdade. Mas isso não é simples. Cada passo em direção a você exige dela coragem emocional, honestidade e, acima de tudo, uma vontade sincera de reparar o que foi deixado em aberto. Durante esse processo interno, ela revive muitos momentos que viveu com você e também aqueles que desejava ter vivido. Talvez lamente não ter dito certas coisas ou não ter sido mais transparente. Talvez lamente não ter escutado com mais atenção. Essa pessoa começa a perceber o quanto você é sensível e como sua energia exige algo muito específico: presença verdadeira, entrega emocional, palavras que vêm do coração. Isso a desafia, porque ela nunca teve que se despir tanto para alguém como agora. Mas o universo não cobra perfeição, cobra verdade. Por isso, mesmo em meio à confusão mental, a intuição dela sabe: está na hora de parar de fugir de si e dessa conexão. Há uma vontade crescente de se fazer presente, de quebrar o silêncio e encontrar uma forma de expressar o que sente. Mesmo que ainda não saiba como fazer isso, o impulso já existe. E quando esse tipo de sentimento nasce a partir da consciência e não da carência, é aí que a mudança se torna real. Em meio a tudo isso, há também a percepção do quanto você evoluiu. Mesmo à distância, ela sente que algo em você está diferente. Mais leve, mais firme, mais centrado. Isso a inspira e, ao mesmo tempo, a inquieta. Porque percebe que, se não tomar uma atitude, você pode realmente seguir em frente, não por mágoa, mas por crescimento. O universo a coloca diante desse espelho para que ela entenda que não basta sentir, é preciso agir. Você se tornou uma referência silenciosa em sua vida. Ela compara as novas pessoas que conhece, as novas experiências, e nenhuma parece carregar o mesmo impacto que você teve. E esse reconhecimento desperta nela um tipo de desejo que vai além da paixão. O desejo de caminhar ao seu lado de forma madura, consciente e comprometida. Pela primeira vez, ela pensa no futuro com você de maneira prática, não como idealização, mas como escolha. Ao se deparar com essa intensidade, a dúvida surge: será que ainda há espaço para mim na vida dessa pessoa? Será que já fui substituído? Será que demorei demais? Essas perguntas ecoam dentro dela,
mas o universo responde com algo mais profundo. Enquanto houver verdade no sentimento, o tempo não apaga, apenas transforma. E essa é a certeza que a faz querer se reaproximar, mesmo que com cautela, mesmo que sem saber ainda o que dizer. Ela sabe que não pode mais viver apenas de memórias. Por isso, começa a planejar formas de se reaproximar. Um sinal, uma mensagem, uma palavra que abra espaço para um reencontro, mesmo que simbólico. O universo apoia esse movimento porque entende que essa conexão não é qualquer coisa. É aprendizado, é espelho, é missão. E para que tudo isso floresça de verdade, o primeiro reencontro precisa ser com a própria coragem. A ausência de palavras entre vocês tem sido tão ensurdecedora quanto qualquer conversa intensa que já tiveram. E esse silêncio, embora pareça vazio, está carregado de significados. Para a pessoa que pensa em você, o que ficou por dizer pesa muito mais do que qualquer frase mal interpretada. Há uma carga emocional acumulada que, mesmo sem ser expressa diretamente, pulsa no campo energético entre vocês, e o universo, atento a tudo, continua alimentando essa troca silenciosa com pequenos sinais. Nesse momento, ela está enfrentando o dilema entre agir ou esperar. Já não é mais sobre não sentir, é sobre não saber como lidar com o que sente. Existe uma luta interna entre o desejo genuíno de se aproximar e o medo de ser rejeitada, ignorada ou pior, de descobrir que você não sente mais o mesmo. Esse receio a paralisa, e é justamente por isso que ela prefere observar à distância, pelas redes sociais, pelos ecos que chegam por meio de conhecidos, ou mesmo pelas sensações viscerais que surgem sem motivo lógico. O universo, por sua vez, insiste em mostrar que ainda existe algo não resolvido. Essa pessoa tem se lembrado com mais frequência de detalhes pequenos, uma expressão sua, uma forma específica de rir, o modo como você dizia determinadas palavras. São memórias que não surgem por acaso. Elas funcionam como lembretes de que a conexão entre vocês tem raízes espirituais, não apenas emocionais. E quanto mais ela tenta ignorar isso, mais forte essas lembranças se tornam. Há uma energia de proteção muito clara nessa dinâmica. Ela sente que precisa cuidar de você, mesmo que não esteja presente. Não se trata de ciúmes, mas de um tipo de vínculo que envolve responsabilidade emocional. Você é alguém que ela sente que precisa tratar com mais delicadeza, com mais verdade. E talvez seja isso que mais a incomoda. A forma como se afastou, o que deixou de dizer, o que reprimiu por medo de não ser compreendida. Ao mesmo tempo, ela reconhece que houve momentos em que você também precisou se proteger. Talvez tenha imposto limites, se afastado emocionalmente, decidido investir em si antes de tentar novamente essa conexão. E tudo isso foi percebido, não de forma racional, mas energética. Ela sente que algo em você mudou, que você se tornou mais seletivo, mais firme, mais consciente do que merece. Isso gera nela uma admiração profunda e um alerta, porque agora ela entende que se não fizer algo, talvez você não volte mais. Não porque deixou de amar, mas porque evoluiu. E isso a desestabiliza. Faz com que comece a revisitar o que aconteceu entre vocês com outros olhos. Olhos mais maduros, mais justos, mais empáticos. Percebe que parte do afastamento não teve a ver apenas com o momento de vida de cada um, mas com a dificuldade de assumir o quanto essa conexão realmente significa. E é aqui que o universo começa a agir com mais intensidade. Pequenos empurrões começam a aparecer, sonhos reveladores, mensagens repetidas, músicas específicas, até mesmo nomes ou lugares que remetem diretamente a você. Ela sente que esses sinais não são coincidências. São convites sutis para reavaliar, para reconsiderar, para abrir espaço. E por mais que hesite, algo nela começa a ceder. Internamente, essa pessoa está preparando um retorno. Não necessariamente imediato, nem teatral, mas sincero. Ela quer voltar de um jeito diferente, mais inteiro, mais claro, mais pronto. Não sabe ainda como você vai reagir,
e talvez essa incerteza a faça adiar o passo por mais algum tempo. Mas agora, já não há mais dúvidas sobre o que sente. A conexão foi validada dentro dela. O universo falou alto demais para ser ignorado. Essa vontade de reencontro não vem apenas do desejo de reviver o passado, vem de um novo entendimento, de que vocês não estão aqui para repetir histórias, mas para construir algo com mais verdade. Por isso, ela sente que a próxima vez que olhar nos seus olhos, se isso acontecer, precisa estar pronta para ser honesta, para falar sobre o que sentiu, o que ainda sente e o que está disposta a fazer para que tudo seja diferente. A força desse laço mexe com sua estrutura. E é justamente por isso que ela se prepara, mesmo em silêncio, para te encontrar em uma nova versão dela mesma. Uma versão que não tem mais medo de sentir, nem de dizer, nem de assumir que, entre tantas pessoas no mundo, foi você quem despertou esse tipo raro de amor. E se ainda existe uma chance de recomeçar, o universo fará de tudo para que ela não seja desperdiçada. Algo poderoso está se movendo por trás da cortina do tempo. Mesmo sem que você veja, mesmo sem que ela diga, há um reencontro sendo gestado no campo sutil dessa conexão. O universo sabe, e ela começa a admitir para si, que essa história nunca foi sobre distância ou desencontros, mas sobre preparo. Cada momento separado, cada silêncio não preenchido, cada gesto contido, tudo contribuiu para o que está prestes a florescer. Essa pessoa não é mais a mesma. Foi transformada pela ausência, pelos pensamentos que não pararam de se repetir, pelas suposições que não deram paz. Foi moldada por aquilo que não pôde controlar, até que entendeu que o que sentia por você não era uma escolha. Era um reconhecimento. Uma lembrança emocional de algo que já existia muito antes desse tempo, muito além desse plano. Agora, ela entende o motivo pelo qual o universo a levou ao seu encontro. Compreende que não foi uma coincidência, nem uma distração passageira. Você surgiu como um espelho, um reflexo que mostrou o que ela escondia até de si mesma, a necessidade de ser verdadeira, o medo de ser amada por completo, o anseio por uma conexão que fosse além das aparências, e tudo isso ficou cristalino na sua presença. Por isso, mesmo sem saber se você ainda sente da mesma forma, ela quer tentar. Não por impulso, mas por decisão. Quer tentar porque, ao olhar para o próprio caminho, percebe que nenhum outro vínculo teve a mesma intensidade, nem despertou o mesmo crescimento. E esse é o tipo de amor que, quando surge, muda a pessoa para sempre. Ela sabe disso. E sente que você também sabe. Mas há algo mais. Ela deseja que você seja feliz, mesmo que a felicidade não a inclua. Mesmo que, ao reencontrá-la, você já tenha seguido em frente. Mesmo que esteja em outro momento, com outros planos. Ainda assim, quer ver você realizado, inteiro, amando com liberdade. E esse tipo de amor, que ama sem garantir retorno, é o mais raro, o mais puro. E é exatamente o que o universo está ajudando a plantar agora. Talvez o reencontro não aconteça como nos filmes. Pode ser simples, num gesto pequeno, numa conversa inesperada, num olhar que diz mais do que qualquer discurso. Pode ser um momento em que os dois simplesmente saibam que ainda existe algo ali, algo que nunca morreu, apenas ficou em silêncio, esperando o tempo certo. E esse tempo, segundo os sinais que o universo envia, está chegando. Se você sente que esse vínculo tem algo de inexplicável, é porque realmente tem. É um daqueles raros encontros que atravessam vidas, que não precisam de provas para existir. E quando duas pessoas se reconhecem nesse nível, o tempo, a distância ou as dúvidas não são capazes de apagar o que foi sentido. Essa história pode sim ter um novo começo, e não será uma repetição, mas uma nova etapa, mais madura, mais consciente, mais comprometida com o que realmente importa. Você não está sozinho nessa conexão, nunca esteve. Mesmo em silêncio, essa pessoa sempre esteve lá, pensando em você, desejando que você esteja bem e esperando de algum modo que o universo mostre o caminho de volta. Essa conexão não foi um acidente. Ela trouxe crescimento,
verdade e despertou um tipo de amor que não se ensina. Agora, o universo quer que você saiba: aquilo que é real nunca se perde. Pode até se transformar, mas não desaparece. E o que pertence ao seu caminho encontrará uma forma de retornar. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: um reencontro que o universo não esqueceu. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo os sinais que o universo tem preparado para você. Com carinho e verdade, seguimos juntos nessa jornada.